Vamos lá, pessoal. Na videoaula passada a gente ficou de responder essa questãozinha agora, essa questão prática aqui, dissertativa, nessa nossa videoaula, dando continuidade ao nosso assunto do concurso de crimes. Olha a nossa questão aqui, ó. Imagine que João tenha atropelado culposamente 8 pessoas. João atropela 8 pessoas, culposamente, foi sem querer. Foi tudo de gente, mas foi sem querer. 2 das vítimas morreram e as demais ficaram feridas. 2 das vítimas morreram e 6 ficaram feridas, já que ele culposamente, diz a questão, atropelou 8 pessoas. Apenas com base nas informações dadas, pouquíssimas, qual seria a pena de João? Justifique sua resposta. Aqui só para vocês verem, quando o homicídio culposo ou a lesão corporal culposa é praticado na direção do veículo automotor, a gente não vai lá para o 121 e para o 129 do Código Penal. No doloso, sim. 121 e 129. Homicídio doloso, homicídio culposo, mesmo que seja na direção do veículo automotor. Quando é homicídio culposo e lesão corporal culposa na direção do veículo automotor, a gente vai para o Código de Trânsito Brasileiro. Artigo 302, homicídio culposo na direção do veículo automotor. Pena 2 a 4 anos. E lesão corporal culposa na direção do veículo automotor, pena 6 meses a 2 anos. O que é que a gente teve aqui, pessoal? A gente teve João, não foi isso? A gente teve João atropelando culposamente 8 pessoas. 2 morreram. 2 foi homicídio culposo na direção do veículo automotor, que tem pena de 2 a 4 anos. E 6 foram lesões culposas. A gente já sabe que aqui o cúmulo material benéfico não vai ser a melhor hipótese. Porque se a gente somar a pena dos 2 homicídios culposos, que é de 2 a 4 anos, somar as outras são até menores, né? As outras aqui são de 6 meses a 2 anos. Mas essa de 2 a 4 anos, a partir do momento que a gente soma, a gente já vai ter uma pena indo lá para cima. Então aqui o sistema da exasperação vai ser o melhor. E aqui a gente tem como pensar isso, porque aqui se trata de um concurso formal próprio. Se fosse concurso formal impróprio ou concurso formal imperfeito, tem que ser soma das penas obrigatoriamente. Aqui, como é o concurso formal próprio perfeito, aí a gente tem que ponderar isso. Mas aqui vale mais a pena o sistema da exasperação, que é a regra mesmo. Aqui não vai ter como material benéfico. E por que aqui o concurso formal é próprio? É perfeito. Porque João, através de uma conduta, praticou 8 crimes. 2 homicídios e 6 lesões corporais. Então, um crime praticando mais de uma conduta, a gente já sabe que é concurso formal. Mas foi um crime praticando mais de uma conduta, todas culposas. Nenhum é fruto do desígnio autônomo. Então é concurso formal próprio, é concurso formal perfeito, que impõe a regra do sistema da exasperação. Aumenta-se a pena, qual delas? Quando os crimes são diferentes do crime mais grave, que é o homicídio culposo. A pena do homicídio culposo é aumentada de quanto? De 1/6 até a metade. Vamos embora de novo para a dosimetria da pena. Simbora de novo para a dosimetria da pena. Olha aqui, ó. Repara só. Primeira fase, pena base. Não temos nenhuma informação para aumentar essa pena base acima do mínimo legal. O mínimo legal aqui, ó, na pena mais grave, que é do homicídio culposo, né, de 2 a 4 anos, é 2 anos. Então a gente vai começar na primeira fase, na fixação da pena base, com 2 anos. Como não temos nenhuma circunstância judicial aqui pelas informações da questão, a pena mínima fica em 2 anos. Na pena intermediária e na pena provisória, que é a segunda fase, continua em 2 anos. Esquece isso aqui, presta atenção. Continua em 2 anos. Porque não tem nenhum agravante e nenhum atenuante. Na terceira fase, na fixação da pena definitiva, aí sim a gente vai levar em conta a causa de aumento do concurso formal. Concurso formal próprio ou perfeito. Uma causa de aumento de quanto? De 1/6 até a metade. De 1/6 até a metade. Como é que a gente faz esse aumento? Aí essa regra aqui, ó. Regra da jurisprudência. STJ e STF. Tribunais superiores mandam a gente fazer isso. E a doutrina é acorde. Se a gente tem uma conduta que gera 2 crimes, uma conduta só, uma ação só, que gerou 2 crimes,
que não são frutos de desígnios autônomos, aqui é a regra do concurso formal próprio perfeito. Uma conduta que gerou 2 crimes, a gente tem um aumento mínimo. O aumento não é de 1/6 até metade? Então o aumento mínimo vai ser uma ação, uma conduta, gerando 2 crimes, aumenta 1/6. Se uma ação gerar 3 crimes, se uma conduta gerar 3 crimes, vai ser o aumento de 1/5. Se uma ação, uma conduta gerar 4 crimes, vai ser o aumento de 1/4. Se uma ação, uma conduta gerar 5 crimes, vai ser o aumento de 1/3. Se uma ação gerar 6 resultados criminosos, uma ação gera 6 resultados criminosos, nenhum é fruto de desígnio autônomo, aí, ou um só é fruto de desígnio autônomo, aí a gente tem o aumento máximo, que é 1/2. Então, 2 crimes, 1/6, 3 crimes, 1/5, 4 crimes, 1/4, 5 crimes, 1/3, 6 crimes, aumento máximo, metade. O aumento não é de 1/6 até a metade do concurso formal. E se for mais do que 6? Uma ação gerando 7, uma ação gerando 8 resultados criminosos. Aí, ó, o aumento na terceira fase só vai ser de 1/2, que já é o máximo. Mas o resto dos resultados delituosos pode ser levado em conta onde? Na primeira fase da dosimetria. Através de que circunstância? Especificamente a culpabilidade. A culpabilidade. Não é assim na primeira fase? O juiz atendendo a culpabilidade, aos antecedentes, a conduta social, a personalidade do agente, aos motivos, circunstâncias e consequências do crime, bem como o comportamento da vítima. Culpabilidade. O que é culpabilidade? Grau de reprovabilidade da conduta. Uma conduta que gerou 8 resultados criminosos, claro que ela é mais reprovável do que uma conduta que gerou menos resultados criminosos. 1 só, 2. Então aqui a gente está autorizado a aumentar a pena na primeira fase, levando em conta a culpabilidade. Aí olha o que eu fiz. Primeira fase, pena mínima, 2 anos. Mais um aumento de 1/6. Por quê? Por essa quantidade a mais de 6, que não foram 8 resultados criminosos, 8 resultados delituosos que vieram de uma conduta, então vai ser 2 anos mais 1/6. Esse 1/6 daqui, ó, diz respeito à culpabilidade. Circunstância judicial da culpabilidade. 2 anos mais 1/6 dá quanto? 1/6 de 2 anos é 1/6 de 24 meses. 6 vezes 4, 24. 2 anos e 4 meses. Pena base. 2 anos e 4 meses. Pena intermediária ou pena provisória, os mesmos 2 anos e 4 meses, que não tem nenhum agravante, nenhum atenuante aqui pela questão, que foi bem curtinha. E pena definitiva, terceira fase. 2 anos e 4 meses, mais quanto? Mais o aumento máximo do concurso formal, que é metade, que é 1/2. Quanto é metade de 2, 1. Quanto é metade de 4, 2. Então vai ser 2 anos e 4 meses, mais 1 ano e 2 meses. O total dá 3 anos e 6 meses. A pena de João vai ser de 3 anos e 6 meses. 3 anos e 6 meses de detenção. Cabe substituição por pena restritiva de direito? Cabe. Todos os crimes culposos admitem substituição da pena privativa de liberdade por pena restritiva de direito. Entendido? Vamos para frente. Vamos para o crime continuado. Crime continuado. Olha o artigo 71. Quando o agente, mediante mais de uma ação ou omissão, pratica 2 ou mais crimes da mesma espécie e, pelas condições de tempo, lugar, maneira de execução e outras semelhantes, devem os subsequentes ser havidos como continuação do primeiro. Aplica-se-lhe a pena de um só dos crimes se idênticas ou a mais graves se diversas, aumentadas em qualquer caso de 1/6 a 2/3. Mais uma vez, no crime continuado, estamos diante da regra do sistema da exasperação. No crime continuado, a gente aplica a mesma regra. No crime continuado, a gente aplica a mesma regra do concurso formal próprio, o perfeito. Sistema da exasperação. Só que no concurso formal próprio, o perfeito é de 1/6 até metade. No crime continuado é de 1/6 até 2/3. Mas é a mesma regra do sistema de exasperação. Inclusive, essa que a gente acabou de ver, das fraçõezinhas, ó. No crime continuado, no artigo 71, é de 1/6 a 2/3 o aumento. Se a gente tiver 2 crimes em continuidade delitiva, 1/6. 3, 1/5. Mesma regra do concurso formal. 4, 1/4. 5, 1/3. 6, 1/2. Aí o concurso formal para aqui.
No crime continuado, se a gente tiver 7 crimes, vai ser 2/3. A partir de 8, aí a gente já não tem, já chegou no máximo, que é 2/3. Aí de 8 para frente a gente está autorizado a aumentar na primeira fase, especificamente na circunstância judicial da culpabilidade. Percebe? Aí repare, o que é que a gente tem aqui no crime continuado? Tem 2 teorias para explicar a continuidade delitiva. Uma é a teoria da realidade ou da unidade real. Diz assim, não, na verdade, no crime continuado a gente tem de fato, na realidade, um crime só que um crime dividido em parcelas. É um delito em parcelas, um delito parcelado. E tem a teoria da ficção jurídica, que me parece doutrinária e jurisprudencialmente a mais adotada. Quer dizer assim, ó, no crime continuado a gente tem, na verdade, mais de um crime. Na verdade, temos mais de um crime. Mas, devido às circunstâncias através das quais esse mais de um crime é praticado, por uma ficção jurídica, a gente vai considerar esses vários crimes como um crime só, aumentando a pena através da exasperação, de 1/6 até 2/3. Mas por uma ficção jurídica. E veja como o nosso Código Penal adotou a teoria da ficção jurídica. Lá no artigo 119, quando se fala da prescrição, olha o que se diz. No caso do concurso de crimes, a extinção de punibilidade incidirá sobre a pena de cada um isoladamente. Isso vale para o crime continuado também. Porque o crime continuado é mais do que um crime. Só que por uma ficção jurídica, a gente trata como se fosse um crime só. Aplica a pena de um só, se forem diferentes do mais grave, se forem iguais, de um deles, aumentada. De 1/6 até 2/3. Então, quais são os requisitos para a gente considerar que esse mais de um crime pode ser tratado como um crime só? Para a gente considerar que esse mais de um crime não deve ser tratado como concurso material, como artigo 69, como soma das penas. Quais são os requisitos? Aí os requisitos são a pluralidade de condutas. Tem que ter mais de uma conduta. Mais de uma conduta gerando mais de um crime, isso também é requisito do artigo 69 do concurso material. Depois, aí a gente começou a ter agora, ó, requisitos específicos do crime continuado. Pluralidade de crimes da mesma espécie. Mais de uma conduta, mais de um crime, mais crimes da mesma espécie. E por fim, condições semelhantes de tempo, lugar, modo de execução e outras semelhantes. Então aqui, ó, a gente está falando desses requisitos que o artigo 71 aponta. Quando a gente, mediante mais de uma ação ou omissão, pluralidade de ações, pratica 2 ou mais crimes da mesma espécie. Então, requisito importante do crime continuado. Os crimes têm que ser da mesma espécie. E as condições de tempo, lugar e modo de execução. E outras semelhantes fazem com que as condutas subsequentes, os crimes subsequentes, sejam havidos como continuação do primeiro, como se fosse um crime continuado. O que é essa condição de crimes da mesma espécie, pessoal? A corrente, veja, tinha uma briga grande na doutrina e até um pouco na jurisprudência, porque alguns diziam que crimes da mesma espécie são os crimes que tutelam o mesmo bem jurídico. Mas outros diziam que são crimes, alguns diziam que são crimes que tutelam o mesmo bem jurídico, outros diziam que são crimes que estão no mesmo tipo penal. O que a gente teve como prevalecente na doutrina e na jurisprudência é dizer assim: crimes da mesma espécie são aqueles tipificados no mesmo dispositivo, no mesmo tipo penal. Seja na forma simples, seja na forma privilegiada, seja na forma qualificada, seja na forma majorada, consumados ou tentados. São crimes da mesma espécie. Quem está no mesmo tipo penal. Certo? Aí, ó, trouxe até uma jurisprudência para vocês da 5ª turma do STJ, dizendo: não há continuidade delitiva entre os crimes de falsificação de documento público e falsidade ideológica, porque eles não são da mesma espécie. Falsificação de documento público está no artigo 297. 298 é falsificação de documento particular, 299, falsidade ideológica. É o mesmo bem jurídico ali tutelado. Qual é o bem jurídico? Fé pública. Crimes contra a fé pública. Mas não são crimes da mesma espécie por STJ, porque falsificação de documento público está no 297. Falsidade ideológica está no 299. Falsificação de documento público é alterar o documento público. Falsidade ideológica é você inserir uma informação falsa no documento. Então não são considerados crimes da mesma espécie. Demonstrando aqui pra gente que o STJ não, pro STJ ser crimes da mesma espécie não são só aqueles que tutelam o mesmo bem jurídico. São aqueles que estão no mesmo tipo penal. Agora, tem outra coisa. Tem uma observação a mais.
que vem da própria jurisprudência do STJ. Não basta estar no mesmo tipo penal. Porque, vamos pensar no roubo? Tem o roubo simples, do artigo 157. Subtração de coisa móvel mediante violência ou grave ameaça ou outro meio que impossibilita a defesa da vítima. Subtrair uma coisa através de violência ou grave ameaça. Pena de 4 a 10 anos. Roubo simples. Roubo majorado, quando a subtração é feita com emprego de arma de fogo. Aumenta 2/3 da pena. Roubo qualificado. Só tem 2. Roubo qualificado pelo resultado de lesão corporal grave e o roubo qualificado pela morte, que é o latrocínio. Se o camarada pratica um roubo simples, chega e empurra alguém, toma os pertences de alguém. Roubo simples. Através de violência, subtrai uma coisa ali móvel. Roubo simples. Depois ele pratica um latrocínio. Ele vai, pega uma arma de fogo, pede o bem de alguém, e esse alguém se recusa a dar, ele dá um tiro na pessoa, mata a pessoa e leva esse bem. Latrocínio. É o roubo qualificado pelo resultado de morte, o roubo seguido de morte. Aqui a gente tem crimes da mesma espécie, estão no mesmo tipo penal, não estão? Estão no mesmo artigo 157. No primeiro, artigo 157, caput. No segundo, artigo 157, parágrafo 3º, inciso 2º. Mas para o STJ não são crimes da mesma espécie, porque, embora estejam no mesmo tipo penal, não tutelam o mesmo bem jurídico. Embora o latrocínio esteja no crime contra o patrimônio, ele também está tutelando a vida. É patrimônio e vida. Roubo simples é só patrimônio. Então, roubo simples e latrocínio não são crimes da mesma espécie, embora estejam no mesmo bem jurídico. Por que não são crimes da mesma espécie? Porque, embora estejam no mesmo bem jurídico, não tutelam embora estejam no mesmo tipo penal, embora estejam no mesmo tipo penal 157, não tutelam o mesmo bem jurídico. É o que está aqui, na jurisprudência. Os crimes de roubo e latrocínio, apesar de serem do mesmo gênero, não são da mesma espécie. No crime de roubo, a conduta do agente ofende o patrimônio. No delito de latrocínio, ocorre lesão ao patrimônio e à vida da vítima, não havendo homogeneidade de execução na prática dos dois delitos, razão pela qual tem aplicabilidade a regra do concurso material e não a regra do crime continuado. Então, embora o roubo e o latrocínio estejam no mesmo tipo penal do artigo 157, eles não tutelam o mesmo bem jurídico. Portanto, são crimes do mesmo gênero, mas não crimes da mesma espécie, segundo a jurisprudência do STJ. Então, no final das contas, crimes da mesma espécie são aqueles que estão no mesmo tipo penal, na forma simples, privilegiada, qualificada, consumado ou tentado, mas também não basta estar no mesmo tipo penal, tem que as condutas tutelar o mesmo bem jurídico. E os outros requisitos, além desse dos crimes da mesma espécie, mesmas condições de tempo, lugar e modo de execução e outras semelhantes. Condições de tempo. A jurisprudência do STJ diz pra gente que as condições, isso daqui são conexões, né? Tem que ter condições que levem à conexão das condutas. Essa conexão é temporal, essa conexão é modal, e essa conexão é local. É temporal de tempo, é local de lugar e é modal, de modo de execução. A conexão temporal, ela exige, segundo a jurisprudência do STJ, que entre uma conduta e outra não transcorra um lapso temporal maior do que 30 dias. Se a gente tiver entre uma conduta e outra mais do que 30 dias, a gente perde a conexão temporal. A gente perde o requisito de tempo para configurar a continuidade delitiva. Então, via de regra, entre uma conduta e outra não pode ter mais do que 30 dias. Quando são crimes contra a ordem tributária, já tem se admitido mais tempo, até 3 anos. Mas, via de regra, 30 dias. Então, aqui você pensa, por exemplo, num camarada que transporta carga. Transporta carga num caminhão, traz no container, traz soja no container. Toda vez ele vem do interior, ou milho, feijão, traz grãos no container. Toda vez ele vem do interior, toda semana. Vem do interior até o porto de Suape para descarregar. Mas nesse percurso ele abre o container cabe 1 tonelada, hipoteticamente, e ele tira desse container, dessa 1 tonelada, ele tira sempre uma quantidade de quilos para revender, para tirar o seu por fora. Tira 50 quilos, tira 70 quilos.
Toda semana. Toda semana. Então aqui a gente tem, ó, uma condição de tempo entre uma conduta e outra de uma semana. Se ele faz isso hoje e faz isso daqui a 3 meses, a gente perdeu a conexão de tempo. Mas se é toda semana, a gente tem aqui, ó, entre uma conduta e outra, uma conexão de tempo. E como ele está fazendo sempre da mesma forma, a gente também tem uma conexão modal, na maneira de execução. E a conexão de lugar exige que seja na mesma região metropolitana, de acordo com o STJ. O crime tem que ser praticado, os crimes tidos como continuados, na mesma região metropolitana. E além de tudo isso, ainda exige o STJ outras condições subjetivas que façam as condutas subsequentes serem havidas como continuação da primeira. Percebem? Então, por exemplo, a empregada doméstica que trabalha lá na casa dos seus patrões e, para não levar, ela quer levar umas coisas para a casa dela, umas roupas, uns perfumes que tem ali, mas para não levar tudo de uma vez, não chamar a atenção, ela acaba levando em parcelas. Ela um dia leva uma peça de roupa, no outro dia leva um restinho de perfume, no outro dia leva uma camiseta, no outro dia leva... Percebem? Então ela está praticando aqui, ó, os crimes de furto em continuidade delitiva. Os subsequentes são havidos como continuação do primeiro. Ela tinha já um planejamento de levando devagar e sempre. Percebe? São crimes de furto aqui em continuidade delitiva. Conexão de tempo, cada dia ela está levando uma coisa, ou cada semana está levando uma coisa. De lugar, é na mesma casa. De modo de execução, é ali no trabalho dela. E a circunstância dela programar isso, de levar aos pouquinhos. Então aqui a gente tem uma continuidade delitiva. O que é que a gente vai fazer? Aplicar, nesse nosso caso da empregada doméstica, uma pena de um dos crimes de furto aumentada, de 1/6 até 2/3. Depende da quantidade de condutas que ela praticou. Lembra que a gente viu? E no caso do caminhoneiro, ali é o delito de apropriação indébita. Aplica a pena de uma apropriação indébita aumentada, de 1/6 até 2/3. Se ele praticou isso durante 9 semanas consecutivas, a gente vai, até que foi descoberto, a gente vai ter o aumento máximo de 2/3 e ainda vai poder aumentar na primeira fase, que passou de 7. Há uma multiplicidade de condutas. Compreendem? Aí, ó, além disso, a gente ainda vai ter uma outra regra no parágrafo único. Olha o que diz o parágrafo único do artigo 71. Nos crimes dolosos contra vítimas diferentes, cometidos com violência ou grave ameaça à pessoa, nenhum dos exemplos que eu dei foi de violência ou grave ameaça à pessoa. Crimes dolosos contra vítimas diferentes, cometidos com violência ou grave ameaça à pessoa, poderá o juiz, considerando a culpabilidade, os antecedentes, a conduta social e a personalidade do agente, bem como os motivos e as circunstâncias, aumentar a pena de um só dos crimes se idênticas ou a mais graves se diversas, até o triplo. Não é agora de 1/6 até 2/3. É de 1/6 até o triplo. Observadas as regras do parágrafo único do artigo 70, que é aquele que fala do cúmulo material benéfico. Se somar as penas for melhor do que aumentá-la, que pode ser aqui um aumento até o triplo. Se somar for melhor, soma-se. Observadas as regras do parágrafo único do artigo 70 e do artigo 75, que é o limite da pena, que até o pacote anticrime era de 30 anos e depois da entrada em vigor da Lei 13.964, pacote anticrime, em janeiro de 2020, passou a ser 40 anos. Então aqui, por exemplo, o agente que pratica, é um tarado, pratica estupro. Então ele praticou, já vi processos assim, inclusive, sempre praticava com aquele mesmo modo. Ele ficava numa certa localidade esperando as pessoas passarem, normalmente as mulheres aqui, né? E aí, num dia ele praticou contra uma pessoa, no outro dia contra outra, alguns dias depois contra outra, mais uns dias depois contra outra, até que foi pego finalmente. Aí a gente teve o que ele está praticando? O estupro em continuidade delitiva. Condições de tempo, lugar, modo de execução. Continuidade delitiva. Mas aqui é um crime que envolve violência ou grave ameaça à pessoa e contra vítimas diferentes. Então aqui o aumento não vai ser só de 1/6 até 2/3. Vai ser de 1/6 até o triplo, levando em conta as circunstâncias judiciais. A gente pode aumentar até o triplo.
Aqui vai ser uma outra regra e uma regra mais severa. Tá certo? E aqui a lei só fala até o triplo, mas o STF entende que o mínimo também é 1/6. De 1/6 até o triplo, como eu já tinha dito a vocês. Por fim, a gente tem a regra para aplicação da pena de multa. Eu já tinha dito que no caso da pena de multa, a gente vai ter a regra do cúmulo material. Artigo 72. No concurso de crimes, as penas de multa são aplicadas distinta e integralmente. Então, concurso material, soma as penas privativas de liberdade, cúmulo material das penas privativas de liberdade, e soma as penas de multa, cúmulo material das penas de multa. No concurso formal, idem. Concurso formal próprio e concurso formal impróprio, nos dois casos soma as penas de multa. Porque no concurso formal impróprio ou imperfeito, é que a gente vai aplicar o cúmulo material, a soma das penas privativas de liberdade. No concurso formal próprio ou perfeito, a gente aplica só uma das penas aumentada de 1/6 até metade. Mas na multa, nos dois casos, a gente soma, aplica o cúmulo material. Nos dois concursos formais e no concurso material também, entre crimes. A controvérsia, a divergência fica em função do crime continuado. Para o crime continuado, por exemplo, esse furto mesmo que eu falei, o furto é pena de 1 a 4 anos e multa. É artigo 155. Pena de 1 a 4 anos, pena de 1 a 4 anos e multa. Não é a regra do artigo, não é o preceito secundário do artigo 155? Não é assim que a gente viu? 1 a 4 anos e multa? Naquele exemplo que eu dei? Por exemplo, da empregada doméstica? Ou o exemplo do caminhoneiro? Que é... Se bem que esse daqui da empregada doméstica ainda vai ser um furto qualificado, porque a gente tem o abuso de confiança, né? Mas suponhamos que seja um furto simples. Ou então no caso da apropriação indébita, que eu falei, do caso do caminhoneiro, que ele se apropria de coisa alheia móvel do que tem a posse, também a pena de 1 a 4 anos e multa. De 1 a 4 anos e multa. Aí, ó, esse caminhoneiro vai ter uma pena por uma apropriação indébita só, de 1 a 4 anos, aumentada de 1/6 até 2/3, a depender da quantidade. Eu falei que ele praticou 9, né? Durante 9 semanas consecutivas ele se apropriou de uma partezinha lá do grão que ele estava transportando. Então ele vai ter um aumento de pena aqui no máximo de 2/3 e na pena fase vai ter aumento também na culpabilidade. Aí na hora da multa, o que é que a gente faz? Na multa não tem sistema de exasperação. A multa só trabalha com cúmulo material, com soma. Via de regra, doutrinática, que aqui a gente devia somar também, aplicar 9 multas para ele, porque são 9 condutas criminosas, ainda que tratadas por uma ficção jurídica em continuidade delitiva. Mas a jurisprudência não está aqui com a doutrina. A jurisprudência majoritária do STJ, inclusive, vai dizer que, no caso da multa, para o crime continuado, a gente vai aplicar a regra da ficção jurídica. O crime continuado não é tratado por uma ficção jurídica como se crime único fosse. Para efeito da pena, privativa de liberdade, eu vou aplicar uma pena só, como se fosse um crime só. Nesse exemplo do caminhoneiro, de apropriação indébita. Uma pena por um crime de apropriação indébita, mas aumentada. Aqui de 2/3, porque foram 9 condutas consecutivas. Na multa, eu vou aplicar uma multa só. Uma multa só. Sem somar. Vou aplicar uma multa como se fosse um crime único. Então essa é a regra majoritária. Já para concurso material e concurso formal, aí eu aplico as penas somando, seguindo a regra do artigo 72, que nos impõe que no concurso de crime as multas sejam aplicadas distinta e integralmente. Certo, pessoal? Dito isto, nós concluímos a parte expositiva e já fizemos até uma questãozinha sobre o concurso de crimes. Nas próximas aulas, a gente pode começar o concurso de pessoas, mas antes disso, eu vou querer fazer alguns exercícios com vocês. Um grande abraço, gente, e até a próxima!